E agora vamos dar dicas de como redigir uma prova subjetiva de mestrado ou doutorado na área da educação. Primeiro passo, conheça muito bem o seu edital de seleção, seja do mestrado ou doutorado, porque ele vai traçar normas gerais do que vai estar sendo avaliado nas perguntas e consequentes respostas que você emitir para aquela pergunta. Mas não há mistério. Boa parte dos mestrados e doutorados em educação não costuma fazer uma pergunta em si, tipo, qual foi o ano que surgiu o LDB no Brasil? Não é esse tipo de coisa que vai aparecer, querendo algo pontual, um conceito. O mais comum em provas de mestrados e doutorados na educação é ele dar um tema para você discorrer sobre ele, como se fosse uma redação. Uma redação que pode ser, muitas vezes, se couber e houver espaço para aquela temática, uma resposta de muitas páginas. Quantas páginas, Daniel? E aí depende. Depende do tempo que está sendo colocado, depende do tempo que você tem. Mas, por exemplo, se você tem 3, 4 horas para redigir uma resposta de um único tema, se a sua prova é somente um tema e você tem 3 ou 4 horas, é compreensível que uma resposta de 5 páginas, pelo menos, seja esperada. Nesse sentido, vai se assemelhar muito a uma redação, tendo a introdução, tendo o desenvolvimento e tendo a conclusão. Por exemplo, vamos supor que você vai falar sobre a aprendizagem significativa. Você vai começar nessa introdução, e é claro, eu estou dando um exemplo, não é obrigado a ser necessariamente dessa forma, mas dar um exemplo que seria, digamos assim, bem visto por uma banca. As fases para que aconteça e os requisitos necessários para que aconteça a aprendizagem significativa. Por exemplo, que o objeto tem que ser significativo, que não pode ser uma aprendizagem mecânica, que a aprendizagem mecânica até pode ser a primeira etapa, mas apenas para alicerçar saberes, mas depois é preciso estabelecer conexões com o conhecimento pré-existente. E você vai então desenvolvendo, colocando os conceitos, relacionando, até chegar a uma parte final de conclusão. É fundamental na resposta do seu mestrado, você, sempre que couber, você contrapor ideias. Por exemplo, dizer que existem teóricos, quando for o caso, que rebatem o uso excessivo, digamos, da aprendizagem de forma significativa. Alguns podem alegar que nem tudo há tempo na dinâmica do ensino que a gente tem para ser aprendido de forma significativa, que algumas coisas precisam ser aprendidas de forma mecânica. Então você tenta sempre, é muito positivo no seu mestrado ou doutorado, você mostrar um contraponto, uma outra visão, mostrar senso crítico na sua resposta. Muito elegante também fazer algumas retomadas e simplificações através de mapas conceituais. Então você definir o que é aprendizagem significativa e seus principais conceitos fazendo um mapa conceitual, mostrando que são subsunsores, por exemplo, mostrando que é aprendizagem mecânica, de aprendizagem significativa, mostrando quem fez a teoria, tudo isso relacionando saberes, como é feito através de um mapa conceitual. E uma dica fundamental que eu posso também dar a vocês é que se você vai fazer uma prova de mestrado e doutorado na área da educação, primeiro, eles vão te dar alguns temas lá no edital, leiam muito sobre aqueles temas e, na medida do possível, tente redigir sobre eles na sua casa. Porque eles vão sortear, e é claro, eu estou falando mais uma vez do modelo mais comum no Brasil, mas que existem sim exceções. Eles vão sortear alguns dos temas que estão presentes no edital. Se você treinou antes, vai ser muito mais fácil você lembrar e esquematizar a sua resposta na hora da prova. Porque, mais uma vez, o normal não é ter pergunta, é ter um tema para você discorrer. Então, se eu sei que cai a teoria da aprendizagem significativa, por exemplo, e é sorteado aquele tema para mim, se eu já escrevi sobre aquilo em casa, na hora da prova vai ser muito mais fácil lembrar e fazer algo organizado. Então, redija em casa respostas para os temas possíveis. Claro que quando for viável, são 10 temas, sim, é viável. Agora, se fosse 40, 50, é complicado você redigir para cada um. Mas é algo fundamental que eu, professor Daniel, fiz isso na seleção do meu mestrado, fiz isso no concurso público para ser professor da UES. Ajuda demais você, antes da prova, você já ter redigido sobre todos os temas possíveis que podem aparecer naquela avaliação. Tem a sua letra, parece besteira, mas muitas pessoas não têm letra boa. Exemplo, eu, professor Daniel, a minha letra não é boa. E quando você vai redigindo, que a gente acabou de falar, também ajuda que a sua letra vá melhorando. Porque hoje em dia, com a
a utilização demasiada de meios tecnológicos, cada vez escrevemos menos e escrevemos com letra pior por consequência. Quanto mais você treina, melhor a sua letra vai ficar. Então treine a sua letra também, porque muitas vezes um avaliador não vai lhe dar nota justa porque não entendeu alguns conceitos. E ele não está sendo ruim ou avaliando de forma errada. A percepção correta que está sendo escrita é fundamental. É preciso que o avaliador entenda. Então treine a sua letra também. Pode ter rasura? Depende do edital. Mas de modo geral, sim, é permitido, claro que sem excessos. Havendo algumas rasuras, isso pode interferir na sua nota, pode haver alguma perca de pontuação. Eliminar, realmente, se for algo muito grosseiro mesmo, muito acontecendo, tipo, boa parte da página está arriscada, e na outra também, e na outra também. Mas de modo geral, não é rasura que vai te eliminar, embora você possa perder alguns pontos. Daniel, é preciso memorizar datas? Bom, acima de tudo, o que é fundamental, se é um tema que você tem que expor, existe uma cronologia, respeite essa cronologia. Eu não tenho como falar da história da educação no Brasil e começar falando da época da ditadura militar, por exemplo, e voltar para depois para o Império, e novamente ir para a época da ditadura, e novamente ir lá para a fase imperial. Eu tenho que respeitar uma cronologia. Então, no mínimo, pelo menos e necessariamente, você tem que respeitar e saber a ordem das coisas. Primeiro vai colocando o que surgiu primeiro, depois é na outra década. Mesmo que você não saiba a data precisa. Agora, se você souber eventos importantes, datas importantes, é fundamental. Se você tem essa capacidade e tem tempo para memorizar os anos, acima de tudo, de alguns eventos da história da educação, fala-se temática porque é a mais comum, onde se cobra datas, mas existem outros também. Mas se você tem essa capacidade e tem para memorizar, é muito elegante você expor nas suas provas as principais datas. Não a nível de mês, dia, mas os anos sim. E ir citando ao longo da sua cronologia, do mais antigo para o mais recente. Precisa citar nome de autores? Dependendo da temática, sim. Se você vai abordar uma teoria da aprendizagem, alguma corrente pedagógica, por exemplo, se você escreve o nome daquele autor, pensador daquela temática de forma errada, pega muito mal para a sua avaliação. Então é fundamental escrever correto e, se possível, e existe alguma grande obra de referência para aquela temática, se você puder, memorizar também e levar para a sua prova a data daquela publicação. Quando eu digo levar, é levar na sua mente. Você não vai poder levar nada anotado, em e-mail digital, impresso. É levar, acima de tudo, levar na sua mente. De acordo com a temática, tente mostrar a aplicação daquele tema para o mundo prático atual. Por exemplo, se está falando das teorias de Piaget, você vai tentar mostrar como aquilo se encaixaria para o sistema de ensino hoje em dia. E aí eu cito como exemplo as escolas construtivistas. Atentar também que existem sim provas de mestrado e doutorado que elas vão te fazer uma pergunta, não necessariamente com a interrogação, mas que você aplica um determinado conhecimento para resolver ou entender uma certa questão. Então, não tenha tanta pressa em começar a escrever sem entender muito bem o seu enunciado. Entenda o enunciado para saber se eles querem apenas que você discorra ou se você vai ter que usar um conhecimento de uma temática para explicar ou analisar criticamente uma temática.